Me chamo Clara e se você me dissesse há um ano que eu estaria onde estou agora, eu jamais teria acreditado. A vida nunca foi bela para mim, sempre passei por dificuldades desde a infância. Nascida e criada numa cidade pequena, a vida me entregou limões e, francamente, a limonada nunca foi doce. Casei jovem pensando que isso seria meu bilhete para uma vida melhor e ter alguém para compartilhar os desafios da vida, mas, nossa, como eu estava enganada. O casamento fracassou e eu fiquei sozinha para criar meu filho, Pedrinho. Avançando algumas décadas, lá estava eu, com 51 anos, trabalhando até não poder mais no supermercado local. Turnos de 12 horas, mal conseguindo pagar as contas e sonhando com uma oportunidade que parecia nunca chegar. Foi então que Serjão entrou na minha vida. Ele era alguns anos mais velho, com aquele visual de angalã grisalho que faz o coração de qualquer mulher bater mais rápido. Ele começou a frequentar a loja regularmente, sempre indo direto para o meu caixa. Conversa vai, conversa vem, e uma coisa levou a outra. Clara, você já pensou em uma vida diferente? Serjão me perguntou certa noite enquanto fechávamos a loja. Seus olhos me sondavam. Diferente como? Ganhar na loteria e tomar coquetéis na praia, brinquei, trancando as portas e me virando para encará-lo. Não, quero dizer com alguém que possa cuidar de você, mostrar um mundo que você nunca viu, ele disse, com uma voz séria e quase urgente. Eu ri um pouco alto demais. Serjão, já passei da fase de sonhar com cavaleiros em armaduras brilhantes. Neste ponto, eu me contentaria com uma boa noite de sono e um dia de folga de vez em quando. Mas Serjão era persistente. Ele me conquistou como ninguém nunca tinha feito antes, flores, jantares fora e longas conversas sobre um futuro juntos. Tudo foi tão rápido, tão intenso. Antes que eu percebesse, ele estava de joelhos naquele pequeno apartamento apertado que eu chamava de lar, pedindo-me em casamento. Clara, case comigo e você não terá que se preocupar com mais nada. Eu cuidarei de você. Vamos nos mudar para o meu lugar na cidade, é grande, confortável. Você merece isso e muito mais, ele disse, seus olhos brilhando com promessas. Fui completamente envolvida. Meu coração gritava cautela, mas minha alma solitária sussurrava, por que não? Então eu disse sim. Casamos em uma pequena cerimônia, apenas alguns amigos e meu filho Pedrinho, que olhava para Serjão como o pai que nunca teve. No dia seguinte ao casamento, Serjão disse, arrume as malas, Clara, vamos começar nossa nova vida. Já planejei tudo. Assim fiz. Vendi meu apartamento, o único bem real que tinha, e dei o dinheiro a Serjão para o nosso futuro, tentando ignorar a dúvida persistente. Chegamos à sua casa grande e confortável e foi aí que conheci a primeira surpresa da minha nova vida. Lá, no que eu pensava ser nosso novo lar, estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele estava em uma cadeira de rodas, silencioso, seus olhos a única parte dele que parecia viva. Quem é esse? Perguntei, minha voz mal ultrapassando um sussurro. Serjão não olhou nos meus olhos. É meu irmão, Calisto. Ele está assim há anos, paralisado, não pode falar. Eu cuido dele, explicou. Seu irmão? Por que você não me disse? Pude sentir a raiva subindo, mas também um profundo sentimento de traição. Não queria assustar você, e pensei que poderíamos cuidar dele juntos. Não é fácil, mas até agora eu consegui, disse Serjão, com um tom de voz suplicante. Olhei para Calisto e depois para Serjão. Você deveria ter me contado, Serjão. Supostamente somos parceiros, lembra? Eu sei, me desculpe. É só que, eu preciso de você, Clara. Podemos fazer isso funcionar, não podemos? Serjão estendeu a mão, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. E ali estava eu, de pé na casa de um estranho, vendo meus sonhos de um novo começo se transformarem em cinzas. Mas eu sempre fui uma lutadora, nunca de fugir de um desafio. Então, arregacei as mangas, pronta para enfrentar o que essa nova vida me reservasse. Mal sabia eu que isso era apenas a ponta do iceberg. Tudo bem, Serjão. Faremos isso funcionar, mas sem mais segredos, ok? Estamos nisso juntos, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Serjão sorriu, alívio transparecendo em seu rosto. Juntos, ele ecoou, mas mesmo assim, eu me perguntava no que tinha me metido.
Acomodar-me na casa de Serjão era como entrar em uma realidade alternativa, uma para a qual eu não havia me inscrito. A casa grande e confortável que ele tanto falava era mais como um centro de cuidados em tempo integral, sem os funcionários. E Calixto, o irmão que eu não sabia que existia até cruzarmos a porta, agora também era minha responsabilidade. Os primeiros dias foram um borrão, tentando descobrir como cuidar de Calixto, manter a casa e ajustar-me a uma vida para a qual eu não estava preparada. Certo, Serjão, como fazemos isso? Você precisa me mostrar os truques aqui, eu disse certa manhã, encontrando Serjão na cozinha com uma xícara de café. A luz do sol entrava, lançando sombras que pareciam muito nítidas para a hora. Serjão olhou para cima, seus olhos cansados. Clara, eu sei que é muito. Eu deveria ter te preparado melhor. Calixto precisa de cuidados constantes, e eu tenho gerenciado sozinho, mas... Gerenciando? Você chama isso de gerenciar? Não consegui tirar a irritação da minha voz. Você acha que eu vou simplesmente entrar e fazer papel de enfermeira? Clara, por favor, a voz de Serjão estava baixa, suplicante. Eu preciso da sua ajuda. É só até descobrirmos algo. A condição de Calixto não é fácil. Respirei fundo, tentando controlar a maré crescente de raiva e traição. Tudo bem, mas você vai me ensinar tudo. E eu quero dizer tudo, Serjão. Eu não sou uma faz-tudo. Claro, obrigado, Clara. Serjão parecia genuinamente aliviado, mas isso pouco fez para acalmar minha frustração. As semanas seguintes foram um curso intensivo de cuidados que eu nunca quis. Serjão me mostrou como levantar Calixto, trocá-lo e administrar seus medicamentos. As tarefas eram assustadoras e a responsabilidade pesava muito sobre mim, parte de uma família que eu não escolhi, em uma vida que parecia uma armadilha. Conforme os dias se transformavam em semanas, eu me adaptava por necessidade. Calixto, apesar de sua condição, era uma alma gentil. Seus olhos falavam volumes e, neles, eu via gratidão e uma espécie de camaradagem silenciosa. E aí, Calixto, como estamos hoje? Eu perguntava, tentando manter o ambiente leve enquanto realizava minhas tarefas. Calixto não podia responder, mas seus olhos me seguiam e, ocasionalmente, havia um lampejo de algo que parecia um sorriso. É só eu e você, parceiro, eu dizia, meio brincando, meio sério, a dupla dinâmica. Mas o estresse dos cuidados, somado ao isolamento de nossa situação, começou a pesar. Serjão estava cada vez menos presente, alegando demandas do trabalho, deixando-me gerenciar a casa e as necessidades de Calixto sozinha. Os dias se transformaram em um ciclo monótono de cuidados, trabalho doméstico e espera pelo retorno de Serjão à noite. Eu observava a entrada da garagem, esperando por um sinal de que as coisas mudariam, que Serjão encontraria uma maneira de aliviar a carga. Mas conforme o pôr do sol desaparecia na escuridão, eu ficava com a fria realização de que estava sozinha nisso. Amanhã é um novo dia. Clara, eu dizia a mim mesma, agarrando-me a uma esperança tão frágil quanto o silêncio que enchia a casa. Mas a cada dia que passava, essa esperança diminuía, ofuscada pela realidade do meu novo começo. O ano se arrastava como uma tempestade lenta, cada dia se fundindo ao próximo. Lá estava eu, atolada nas tarefas intermináveis de cuidar do Calixto, esfregando pisos e cuidando de um bando de animais de estimação que pareciam se multiplicar quando eu não estava olhando. Quanto ao Serjão, ele quase nunca estava por perto, sempre em alguma viagem de negócios ou outra. O homem era como um fantasma, aparecendo apenas o suficiente para me lembrar que existia, antes de desaparecer novamente. Todo mês, como um relógio, $3.000 caíam na minha conta. Supostamente deveria ser suficiente, dizia Serjão. Suficiente para quê, porém? Nem sequer podia comprar um vestido novo para o Natal, que dirá qualquer outra coisa. Cada centavo era contado, cada despesa tinha que passar pelo Serjão. Eu me sentia mais uma contadora do que uma esposa. Nas poucas vezes que Serjão aparecia, era como ter um estranho na casa. Nós dançávamos um ao redor do outro, fazendo conversas fiadas que eram tão rígidas quanto os colarinhos das camisas que eu passava para ele. Serjão, isso não está funcionando, eu finalmente disse uma noite, enquanto ele arrumava sua mala para mais uma viagem. Parece que eu sou apenas ajudante por aqui. Serjão, sempre tão polido, apenas me lançou aquele sorriso de vendedor.
Clara, querida, você sabe como é, o negócio precisa de mim. Mas ei, estou providenciando, certo? Você tem tudo o que precisa. Eu bufei, cruzando os braços. Tudo, exceto um marido. Qual o sentido, Serjão? Você nunca está aqui. Esta casa, ela não parece um lar, é apenas vazia. Ele pausou, seu sorriso vacilando por um momento. Olha, eu sei que é difícil, mas vai valer a pena, você vai ver. É só aguentar mais um pouco. Aguentar? Eu estava pendurada por um fio. Mas discutir com Serjão era como falar com uma parede de tijolos, então eu deixei pra lá, observando-o fechar a mala e sair pela porta, deixando-me no silêncio da grande casa vazia. Os dias se transformavam em noites, e eu continuava, cuidando do Calisto, que, apesar de tudo, era a companhia mais próxima que eu tinha. Os animais de estimação, pelo menos, não se importavam que minhas conversas fossem unilaterais, eles estavam felizes apenas em ser alimentados e mimados. Mas isso pesava em mim, a solidão, a monotonia. Eu me sentia presa em uma vida que eu não tinha escolhido, uma vida que foi escolhida para mim por um homem que me via mais como uma conveniência do que uma parceira. Calisto, o que estou fazendo aqui? Eu perguntava, meio esperando que ele respondesse. Claro que ele nunca fazia, mas era reconfortante fingir, imaginar uma vida onde as escolhas fossem minhas. À medida que o marco de um ano se aproximava, eu avaliava minha vida. Eu era uma cuidadora, uma zeladora, uma empregada em uma casa que não parecia minha. Meu marido, um fantasma, presente apenas no dinheiro que enviava e nas breves visitas que me deixavam me sentindo mais sozinha do que nunca. Naquele ano, conforme o outono dourava as folhas, chegou uma carta que viraria meu mundo de cabeça para baixo. Era endereçada ao Calisto, mas com o Serjão fora, como de costume, a curiosidade falou mais alto. O envelope era grosso, com aparência oficial. Virei-o nas mãos, debatendo antes de abri-lo. Dentro, uma carta de um advogado, algo sobre uma visita e discutir assuntos importantes concernentes à herança do Calisto. Eu murmurei para mim mesma, olhando para o Calisto, que me observava com aqueles olhos conhecedores. Parece que você tem um advogado chique querendo conversar, Calisto. O que será que isso significa? Por um momento, considerei ligar para o Serjão. Mas algo me impediu. Em vez disso, aproximei a cadeira de rodas de Calisto e li a carta em voz alta para ele. Quando terminei, Calisto fez algo que não fazia há muito tempo. Ele moveu a mão fracamente, gestando para que eu colocasse a carta para baixo e não ligasse para Serjão. Você não quer que eu ligue para ele? Perguntei, surpresa. Calisto fez outro gesto fraco, uma confirmação. Foi a comunicação mais significativa que tivemos em meses, e isso me deixou mais confusa do que nunca. Alguns dias depois, o advogado chegou, um tal de Sr. Thompson, carregando uma maleta e usando uma expressão de solenidade importante. Conduziu até a sala de estar, onde Calisto já estava esperando, a carta em seu colo. Senhora Clara Smith, começou o Sr. Thompson, pausando para verificar suas anotações. Estou aqui para discutir os assuntos do Sr. Calisto Jackson. Assenti, sentindo-me fora de meu elemento. Sim, eu tenho cuidado do Calisto. Serjão está fora negócios. Entendo. Bem, é imperativo que Calisto participe desta discussão. Trata-se de sua propriedade e de seu bem-estar, disse o Sr. Thompson, abrindo sua maleta. Enquanto o advogado dispunha os documentos, fiquei atônita enquanto ele explicava a verdade. Calisto, na realidade, era o dono rico da casa e muito mais além disso. Serjão, por outro lado, não era o irmão que afirmava ser, mas um cuidador contratado, bem pago para cuidar de Calisto. E lá estava eu, fazendo o papel de empregada, enfermeira, a tudo, sob falsos pretextos. Espere, então você está me dizendo que todo esse arranjo, Serjão fingindo ser irmão do Calisto, foi uma mentira? Perguntei, minha voz subindo a cada palavra. De fato, Senhora Smith, receio que você tenha sido enganada. Calisto aqui é meu cliente, e ele tem estado sob os cuidados de Serjão, a quem temos pago uma soma significativa para garantir que Calisto receba o melhor cuidado possível, explicou o Sr. Thompson, não sem gentileza. E quanto a mim? Eu estive fazendo todo o trabalho, pensando, minha voz diminuiu conforme a raiva e a traição se instalavam. Isso significa que eu sou o quê, exatamente?
Infelizmente, parece que você foi envolvida involuntariamente nesta decepção. Esta é uma questão que precisamos retificar, pelo bem de Calisto e por razões legais, continuou o Sr. Thompson, lançando um olhar simpático para mim e depois para Calisto. O quarto girou enquanto as implicações das palavras do Sr. Thompson se assentavam. Todo esse tempo, Serjão estava me usando a nós todos, para seu próprio ganho. E Calisto, incapaz de falar por si mesmo, estava preso nesta mentira ao meu lado. Então, o que acontece agora? Perguntei, sentindo uma mistura de medo, raiva e uma sensação avassaladora de traição. Precisaremos reavaliar os arranjos de cuidado de Calisto, incluindo revisitar os acordos financeiros, disse o Sr. Thompson, fechando sua maleta com um clique final. Enquanto o advogado partia, prometendo entrar em contato com os próximos passos, virei-me para Calisto, lágrimas nos olhos. Sinto muito, Calisto, eu não tinha ideia. Vamos resolver isso, eu prometo. Os olhos de Calisto encontraram os meus, e neles vi um lampejo de algo como perdão, ou talvez apenas compreensão. Era um pequeno consolo, mas naquele momento era tudo o que eu tinha. Após a bomba que o Sr. Thompson soltou sobre minha vida ser uma mentira, ele me atingiu com outro golpe duro. Infelizmente, você terá que deixar a casa, disse ele, sua voz toda profissional, sem calor. O pânico me apertou como um torno. Sair para onde? Meu apartamento, meu pequeno pedaço de independência, se foi vendido por causa das doces mentiras de Serjão. Dei-lhe tudo, e agora estava prestes a ser deixada sem nada. Naquela noite, chorei até as lágrimas não virem mais, meu coração uma mistura de dor, traição e medo. Pela manhã, o desespero substituiu o desânimo. Eu tinha que fazer algo, qualquer coisa. Com uma resolução trêmula, aproximei-me de Calisto. Embora ele não pudesse responder, esperava que ele pudesse entender. Calisto, eu não tenho para onde ir, comecei, a voz embargada. Eu estava pensando, talvez, eu poderia trabalhar para você oficialmente. Quero dizer, eu posso cuidar de você, como eu já venho fazendo. Era uma tentativa no escuro, mas os olhos de Calisto sempre pareceram entender mais do que ele demonstrava, e naquele momento, eles me disseram que eu não estava sozinha nessa confusão. O Sr. Thompson foi chamado de volta e expus tudo, de forma crua e sem filtros. Eu já estou fazendo o trabalho, não estou cuidando do Calisto, da casa, de tudo. Eu preciso deste emprego, além disso, vocês não encontrarão ninguém que se importe mais com o Calisto do que eu. Para minha surpresa, o Sr. Thompson não me rejeitou de imediato. Em vez disso, ele acenou com a cabeça, batucando a caneta no queixo. Vamos ver o que podemos arranjar. É uma situação incomum, mas, dadas as circunstâncias, pode ser a melhor solução para o Calisto. Os próximos dias foram um turbilhão. O Sr. Thompson trabalhou com a equipe jurídica de Calisto para redigir um novo contrato, desta vez com meu nome como a cuidadora oficial de Calisto. O salário era mais do que eu jamais havia sonhado, um contraste gritante com as quantias insignificantes que Serjão costumava enviar. Quando o Sr. Thompson me entregou o contrato, senti um peso se levantar dos meus ombros. Você será compensada de maneira justa pelo seu trabalho e, mais importante, terá um lugar para ficar, ele disse, me entregando uma caneta. Assinar aquele contrato foi o primeiro passo para recuperar minha vida, para algo que parecia justiça após meses de decepção. Obrigada, eu disse ao Sr. Thompson e, embora Calisto não pudesse falar, olhei para ele, acrescentando, e obrigada, Calisto, por me dar uma chance. Com a tinta secando no contrato, senti uma mistura de emoções, alívio, por não ficar sem teto ou orgulho, por ter defendido a mim mesma e lutado pelo que precisava, mas, por baixo de tudo, havia um traço de tristeza pela vida que pensei que teria com Serjão, pelo amor que achei que fosse real. Nos meses seguintes, trabalhando oficialmente como cuidadora de Calisto, a vida adotou uma rotina que era tanto confortante quanto desafiadora. Uma manhã, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos da grande casa, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. O peso do meu divórcio iminente e a batalha legal contra Serjão pesavam sobre mim como uma nuvem de tempestade. No entanto, dentro dessas paredes, encontrei paz. Bom dia, Calisto, cumprimentei, entrando em seu quarto com uma bandeja de café da manhã. Como estamos nos sentindo hoje? A resposta de Calisto, como sempre, foi não verbal, um leve aceno e um brilho de apreciação nos olhos.
Com o tempo, aprendi a entender esses sinais sutis, a linguagem silenciosa que dizia muito. Enquanto me ocupava com seus cuidados, não pude deixar de pensar na data do tribunal iminente. A ideia de enfrentar Serjão, de relatar a teia de mentiras e enganos que ele teceu, me enchia de uma mistura de medo e determinação. O dia do julgamento chegou com um senso de finalidade. Parada do lado de fora do tribunal, o Sr. Thompson ao meu lado, preparei-me para o que estava por vir. "Está pronta para isso?" perguntou o Sr. Thompson, sua voz firme e tranquilizadora. "O quanto eu jamais estarei", respondi, respirando fundo. É hora de encerrar este capítulo de uma vez por todas. Os procedimentos foram um borrão, uma mistura de jargão jurídico e fatos duros e frios. Quando chegou minha vez de testemunhar, falei com uma clareza e força que eu não sabia que possuía. Contei ao tribunal sobre o engano de Serjão, sobre a vida que me foi levada a acreditar que teríamos juntos e a realidade do meu papel como uma cuidadora involuntária. No final, a justiça prevaleceu. Saindo daquele tribunal, senti um peso se levantar dos meus ombros, uma sensação de encerramento que há muito me escapava. A vida após o julgamento se estabeleceu em uma nova normalidade. Calixto e eu continuamos nossas rotinas diárias, a casa preenchida com um respeito silencioso pelo vínculo que compartilhávamos. E então, justo quando eu começava a encontrar meu equilíbrio, Calixto faleceu. A notícia da morte de Calixto foi um golpe, um lembrete doloroso da natureza transitória da vida. No entanto, em seu passamento, Calixto me deixou um último presente, um gesto de imensa generosidade. O advogado me informou que Calixto havia deixado todo o seu patrimônio para mim, uma decisão que me deixou estupefata e humildemente grata. Sentada na agora silenciosa casa, percebi a extensão completa da bondade de Calixto. Ele me deu uma chance de começar de novo, de construir uma vida nos meus próprios termos. "Você realmente fez isso, Calixto", eu sussurrei, uma mistura de tristeza e gratidão na minha voz. "Você mudou tudo." Conforme eu navegava pelos desafios de administrar o abrigo, encontrei um senso de propósito que faltava na minha vida. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas alegrias, o riso e os latidos de animais encontrando novos lares, novos começos. A vida tinha uma maneira engraçada de virar o jogo, eu refletia, sentada na grande sala de estar da casa que uma vez parecia uma prisão, mas agora era verdadeiramente meu lar. A jornada do desespero para onde eu estava agora, rica não apenas em riquezas, mas em experiências, havia sido nada menos que uma montanha-russa. Um dia, enquanto revisava planos para uma expansão do abrigo de animais que eu fundei, uma batida na porta me tirou dos meus pensamentos. Esperando talvez uma entrega ou um vizinho, abri a porta para encontrar uma figura do meu passado que pensei ter deixado para trás de vez, meu ex-marido Serjão. "Clara, querida, olhe para você, vivendo no luxo", ele começou, seus olhos avidamente absorvendo a opulência do foyer. "Sabe, eu estive pensando sobre como eu te apresentei a tudo isso. Acho que tenho direito a uma parte da fortuna, não acha?" Não pude deixar de rir, um som curto e amargo. "Direito? Você tem uma cara de pau aparecendo aqui, Serjão. Depois de tudo, você realmente acha que pode voltar à minha vida e exigir dinheiro?" Serjão se mexeu desconfortavelmente, sua confiança diminuindo sob meu olhar. "Vamos lá, Clara. Eu fui quem te trouxe para a vida do Calixto. Sem mim, você não teria nada disso." Minha risada morreu, substituída por uma calma firme. "Escute aqui, Serjão. Você trouxe nada além de mentiras e miséria para minha vida. Tudo o que tenho agora, eu conquistei através do meu próprio trabalho duro e da generosidade de Calixto. Você não tem direito a nada." Ele deu um passo à frente, mas eu mantive minha posição. "Estou avisando, Serjão. Sai agora ou chamarei a polícia. Você perdeu. Acabou." Por um momento, pareceu que ele poderia argumentar mais, mas então a luta se esvaiu dele. Com um sorriso de desprezo, ele se virou e foi embora. Fiel à minha palavra, observei ele ir e então fechei a porta firmemente atrás dele. Aquela foi a última vez que vi ou ouvi falar de Serjão. Onde ele acabou, eu não me importava em saber. Enfrentar Serjão foi um ponto de virada. Foi o momento em que realmente senti que havia assumido o controle da minha vida, um contraste gritante com a mulher que eu era quando o conheci pela primeira vez.
Agora, eu estava usando meus recursos para retribuir, oferecer uma segunda chance a animais necessitados, muito parecido com a segunda chance que eu havia recebido. A vida estava boa. Meu filho havia se casado recentemente e eu estava prestes a me tornar avó. Um novo capítulo que eu mal podia esperar para começar. O abrigo de animais estava prosperando, um testemunho do caminho inesperado que minha vida havia tomado. Refletindo sobre minha jornada, senti um profundo senso de orgulho. Das cinzas da minha velha vida, eu construí algo significativo, algo duradouro. Eu havia encontrado felicidade, não apenas na riqueza e conforto que me cercavam, mas no conhecimento de que estava fazendo a diferença, tanto na vida dos animais quanto na comunidade ao meu redor.